Tá, beleza. Então, vamos iniciar. Então, só um momento. Tá, então, essa nossa disciplina de estrutura de dados, ela ocorre 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, nesses horários. As aulas vão ser você através do link que passei, que é esse mesmo de hoje, tá? A gente vai usar sempre o mesmo link. Vão ser gravadas e o nosso planejamento é, às segundas-feiras, nós vamos apresentar o conteúdo de forma teórica, mais conceitual, e durante a semana, na quarta e sexta-feira, as atividades vão ser mais práticas, né? Então, assim, na segunda-feira a gente vai apresentar o conteúdo teórico, já disponibilizar lista de exercícios que vocês irão praticar durante a semana, já comecem a fazer o quanto antes, a estudar o quanto antes, na parte prática, e durante os horários da quarta e sexta-feira é para praticar, tirar dúvidas, esclarecer algum conceito, é um horário mais para a parte prática, né? Essa disciplina, ela tem apesar dela ser o nome dela ser de estrutura de dados, ela é, na verdade, uma disciplina que reuniu outras 2 disciplinas. Nós temos, semestre passado, ou no primeiro semestre de vocês, vocês tiveram a disciplina de programação. A continuação da disciplina de programação, onde vocês viram lá programação estruturada, é programação 2, que vê orientação a objeto. Normalmente é assim que está dividido na maioria dos cursos. Tem programação 1, depois programação 2 com orientação a objetos, e às vezes orientação 3, programação 3, programação 4 com outras linguagens, ou pega a disciplina e quer ver mais parte, né? E depois a outra disciplina chamada de estrutura de dados. Na faculdade, nós organizamos as 2 disciplinas, programação 2 e estrutura de dados, em uma única disciplina, que é essa que vocês vão cursar agora, onde estão parte da disciplina, nós vamos estar abordando o conteúdo de programação orientada a objetos, que é o que normalmente se vê em programação 2, e depois nós vamos partir para a parte de estrutura de dados realmente, onde a gente vai tratar dos principais estruturas de dados para estar programando, basicamente, deixando de forma bem mais simples. Vocês, lá em programação 1, viram, por exemplo, declaração de variáveis, trabalhar com vetores, talvez tenham trabalhado com matrizes. Só que essas estruturas de dados, elas são, digamos que, mais simples. E à medida que o problema vai crescendo, vai ficando complexo trabalhar com essas estruturas de dados. Então, existem outros tipos de estruturas de dados mais rebuscadas que vão ser, acho que nós vamos estar vendo nessa disciplina, né? E então, ao longo da disciplina, a gente vai estar tratando, inicialmente vai tratar programação orientada a objetos e depois estrutura de dados. Sendo que quando a gente passar para a parte de estrutura de dados, a gente vai estar sempre praticando a parte de estrutura de dados dentro da programação orientada a objetos, né? Uma outra informação também importante, durante essa disciplina, nós vamos estar utilizando como ferramenta, né, para prática a linguagem Java. Mas é importante que vocês entendam bem, visualizem bem, que vocês não estão, nesse momento, estudando Java, aprendendo Java, estão estudando programação orientada a objetos. Então, o que isso quer dizer? Qual é a diferença? A diferença é que o que vocês vão estar estudando e vendo vale para qualquer linguagem de programação de paradigma programação orientada a objetos, né? Não só para Java, vale para C++, vale para Python, qualquer linguagem que usa programação orientada a objetos, vocês vão poder estar trabalhando. Lógico, existem diferenças de linguagem para linguagem. A gente vai estar praticando aqui em Java. Mas não quer dizer que vocês só sabem programar, só vão saber programar em Java. Não quer dizer que se precisarem trabalhar em alguma outra linguagem, vocês vão precisar gastar ali uma hora, por exemplo, vendo os detalhes dessa outra linguagem, para depois efetivamente começarem a programar, né? A mesma forma como vocês devem ter visto C lá em programação estruturada, não quer dizer que vocês só sabem programar em C, né? Já sabem o paradigma e a forma de trabalhar em programação estruturada. Então, se precisar utilizar alguma outra linguagem estruturada, assim, vai ter um tempinho ali,
para entender os detalhes daquela outra linguagem, mas vocês vão usar os mesmos conceitos, a lógica vai ser tudo a mesma que vocês já estudaram lá em programação, tá? Isso é bem importante, e ao longo do curso a gente vai frisar bem isso e vai, de vez em quando, tentar fazer alguns exercícios mostrando para vocês que, mesmo sem, por exemplo, a gente ter visto na disciplina nada de Python, é possível pegar um pequeno trecho de Python, por exemplo, e entender o que está feito ali, se a gente entendeu bem os conceitos que foram vistos ao longo da disciplina. Tá? A nossa avaliação dessa disciplina, ela vai ser feita através de trabalhos, né? Tem dois trabalhos principais, onde os dois trabalhos principais, eles já vão ser relacionados à estrutura de dados dentro da programação orientada a objetos, tá? Então, assim, nós não vamos fazer um primeiro trabalho só de programação orientada a objetos e um outro trabalho só de estrutura de dados. Na verdade, os dois trabalhos vão ser de estrutura de dados, mas o que vocês vão implementar para os trabalhos, vamos cobrar que vocês desenvolvam dentro da orientação a objeto. Né? Então, vamos implementar classes, instanciar objetos, trabalhar com isomorfismo, polimorfismo, herança e vários outros conceitos e vantagens de orientação a objeto. Essa disciplina ela vai ser conduzida por mim, pelo professor Diego. Inclusive, hoje, assim, logo depois desse informe aqui, o professor Diego é quem vai iniciar o conteúdo hoje sobre orientação a objeto. E aí a gente vai ficar alternando ao longo do período, né? Sendo que aí também vai ter o apoio de dois estudantes de doutorado que estão fazendo estágio de docência agora, nesse período, que é o Igor Falcão e o Francisco Júnior. Os dois também estão aqui online. Tá? Normalmente, nas segundas-feiras, as aulas mais teóricas, conceituais, vão ser comigo e com o professor Diego, e nas quartas e sexta-feira, a parte mais prática vai ser mais com o apoio do Igor e do Júnior, tá? Mas no informe que eu passei hoje, tem lá o nosso e-mail, vocês podem, todas que tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, passem um e-mail para nós quatro de uma única vez, é mais fácil de a gente estar organizando e respondendo para vocês, tá? Deixa eu ver alguma outra informação. Diego, lembra de mais uma outra informação? Eu acho que agora é só apresentar o plano, né? Aí no plano Isso. tem essas outras informações, as avaliações, etc. Mas eu acho que do Uhum. básico mesmo era isso. Tá, beleza, então. Tá, pode apresentar, então, o plano e passar. Beleza. Então vamos lá. Então, Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando aí? Tudo certo? Tá todo mundo calado? Então, essa turma, ela tem algum grupo de WhatsApp ou Telegram já criado que a gente possa fazer parte? E tem algum representante também que seja responsável por isso? Tá legal, Gabriel. Beleza. Então vamos fazer assim. Assim que terminar a aula, tu podes, por favor, eu vou te mandar, tu podes, vou botar aqui o meu contato. Tu me coloca no grupo, que depois eu vou colocando os outros, tanto o Júnior como o Igor e o Marcelino, a gente fazer parte do grupo de vocês. E aí, por lá, a gente pode tirar dúvida, fica disponível também para qualquer área, vocês mandarem uma dúvida e a gente responde depois, né? Todo mundo tem as suas atividades, né? Eu tenho meu filho, o Marcelino tem os dois dele, os meninos também têm suas atividades de doutorado, então a gente às vezes demora um pouco para responder, mas a gente sempre responde. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se acontecer algum caso, precisa de algum material, então a gente entra no grupo de vocês lá, tá? Eu tenho tentado concentrar isso no Telegram, então se for no Telegram, para mim é melhor, né? Mas se não se for no WhatsApp, beleza, a gente vai e faz parte do grupo lá. Então, beleza, deixa eu apresentar aqui, então. Primeiro eu vou apresentar a ementa, né? Legal. Então, beleza.
Como o Marcelino já apresentou para vocês, né? Então, aqui está constando as informações minhas e do Marcelino, tá? Tá aqui, delisboacardoso@gmail.com, meu e-mail, do Marcelino é marcelino.silva@gmail.com, assim como tem tanto do Igor como do Júnior aqui, né? O Igor FPA 2013.4@gmail.com e jralbuquerque@gmail.com. A ementa de vocês que consta lá no site, né? É essa daqui, né? Da disciplina, né? Mistura de dados, concomitante com aprendizado de linguagem de orientada a objeto, conceitos de classe, objeto, herança, polimorfismo, tratamento de exceção, interface, estrutura de dados clássicas, como listas, filas e pilhas, com sua forma de implementação, árvores e gráficos, né? E desenvolvimento de um projeto, uma disciplina de 90 horas, que são 6 créditos. Essa aqui é a bibliografia básica de vocês, que está disponível na biblioteca, mas o que nós vamos fazer? Durante as aulas, né, já na quarta-feira, nós vamos disponibilizar para vocês materiais que se encontram disponíveis na internet para mais fácil acesso, tá? Então, a gente está fazendo a coleta desse material para indicar para vocês um material de qualidade, de acordo com o conceito, que vocês possam acompanhar. Mas existem muitos desses livros já disponíveis, né? Se alguém quiser comprar ou procurar uma versão em PDF, pode ficar à vontade. Mas o que a gente vai tentar é disponibilizar material já desses professores, que muito desse material já encontra-se aberto, né? Dependendo da situação. Então, a gente vai tentar disponibilizar para vocês, a partir da quarta-feira, já esse conteúdo, né? Aqui é o período letivo das disciplinas, que ele pode se estender um pouco mais, vai até fevereiro, né? Mas a gente vai tentar cumprir aqui esse período das aulas, certo? Onde nós vamos estabelecer algumas datas aí para fazer avaliações, tá? Que o Marcelino já comentou como vão ser as avaliações, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, as aulas vão ser as segundas, quartas e sextas, como o Marcelino já adiantou. Nas segundas-feiras, a gente vai tentar concentrar sempre em ser a apresentação de conteúdo, né, a parte mais teórica da coisa, onde não necessariamente vai haver uma implementação de alguma coisa, mas pode haver, e normalmente vai estar focado comigo e no Marcelino. Nas quartas e as sextas-feiras vão ser aulas mais práticas, né, que vão ser a implementação desses conceitos e o avanço durante a disciplina. Então, a gente vai ter, sempre tentar concentrar dessa forma, para tentar evoluir da melhor forma possível, e aí ter essas 4 pessoas para ajudarem vocês durante o processo de ensino-aprendizado. Como o Marcelino também já adiantou, né, vão ser 2 grandes atividades, né, nós vamos sempre passar a lista de exercícios para vocês e tudo mais, mas vão haver 2 grandes avaliações, né, que eu botei aqui como prova, mas na verdade são avaliações que nós vamos definir com vocês, né. Essas datas ainda ainda estão a definir, porque vai depender muito de como vai ser a turma, né, como é o desempenho da turma. Tem turmas que acabam pegando mais os conceitos com mais velocidade, então a gente já consegue antecipar um pouco essas avaliações. Mas a gente vai esperar um pouco mais ainda, ver o desempenho durante as aulas, ver se vocês conseguem pegar os conceitos e aplicá-los nas próximas aulas, né? Então, isso nas próximas aulas a gente vai definir isso. Mas é importante que seja dito que são 2 grandes avaliações, né, que vão fazer a nossa nota final, né? Mas um trabalho final a definir. Então, daqui é isso. Aqui vocês estão vendo, né, a nossa programação de como vai ser essa avaliação, né, os horários e tudo mais, como já foi apresentado, a ementa, os objetivos da disciplina, as habilidades e competências que vão estar voltadas a essa disciplina. Esse documento a gente vai colocar lá no CIGAR daqui a pouco para que vocês possam baixar, né? As estratégias de didáticas, elas vão se concentrar em momentos assíncronos, que ainda vamos passar atividades para vocês realizarem, né? Assim como leitura de material, e momentos síncronos que vão ser das aulas, tá? A aula sempre, vamos tentar concentrar sempre aqui pelo Google Meet, nesse link que o Marcelo já disponibilizou, né? Mas mas a grande comunicação sempre vai ser pelo CIGA, então todo mundo precisa estar com acesso lá para baixar material, a gente botar informes para lá, então sempre vai tentar concentrar por lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante por aqui para falar. Da avaliação que a gente já falou, né, das 2 avaliações que são importantes, uma avaliação final, falta ajustar aqui, e as emendas que já foram apresentadas. Então, beleza. Então, daqui do plano de ensino, já foi mostrado. Legal. Então, até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? O pessoal queira falar aí, por favor, fique à vontade. Se o Google Classroom será utilizado? Bom, eu não tenho o costume de utilizar, tá, o Google Classroom, mas eu não sei se o Marcelino utiliza. Marcelino, tu usa, normalmente? Não, eu estou tentando concentrar no CIGA mesmo, porque senão fica
muito, muito espalhado, né? Tem disciplina que está no nuclear, tem disciplina que está no cigarro, tem disciplina que está em outro lugar, então tentando focar no cigarro, deixar tudo lá, o que for possível, tá? Legal, legal. Assim, a complementação, acho que é importante a gente discutir logo, assim, essa disciplina é uma disciplina que ela envolve uma boa parte prática, tá? Assim, ela não tem como ser conduzida se não tiver a parte prática. E no momento que a gente está, assim, no período normal, essa parte prática seria no laboratório, onde a UFPA iria disponibilizar os recursos para todos, né? Por mais... Assim, iríamos disponibilizar o laboratório para que todos tivessem acesso, né? No momento atual, a gente não tem como fazermos isso. Então, mas a gente precisa dessa parte prática. Então, a gente vai precisar que vocês tenham acesso, para fazer essa disciplina, que tenham acesso a algum computador que possam instalar algumas ferramentas, basicamente ferramenta de programação, alguma IDE com Java, né, para poderem trabalhar. Essa eu não sei como qual é a realidade de todos aqui, né? Não sei se para alguém ou para alguns vai ser difícil conseguir ter acesso ao computador. Assim, se precisar, se tiver com dificuldades, aí a gente entra em contato com a gente para a gente verificar se tem alguma alternativa de, por exemplo, assim, não tenho acesso a computador no horário das aulas, das atividades práticas, mas tem um outro horário que eu não consigo acessar. Então, a gente não vai estar cobrando, digamos assim, não vai estar cobrando frequência. E as aulas vão estar sendo gravadas, então vocês podem estar praticando em outro horário, e nesse outro horário que vocês tiverem acesso, à medida que forem tendo dúvidas, se a gente já conversar antes, vocês já indicarem, olha, o horário que eu consigo ter acesso ao computador é o horário X. Então, a gente tenta se organizar para tirar dúvidas também nesse outro horário X, tá? Então, assim, a gente vai tentar ajudar de todas as formas possíveis. A gente só não vai conseguir realmente se alguém não tiver de nenhuma forma acesso a um computador que possa instalar a IDE para programação, tá? Aí realmente não tem como fazer a disciplina só a parte teórica, e também não tem como fazer só a parte teórica agora e fazer só depois parte prática, né? Então, assim, é esse o aviso. Ó. Se alguém quiser comentar, já tirar dúvidas, esclarecer melhor alguma coisa sobre esse ponto, ou sobre qualquer coisa que a gente já iniciou até agora, fique à vontade. Tá, aproveitando aqui, então, tem a pergunta sobre entrar em contato, né, sobre outras questões na disciplina, podem... assim, a secretaria, a UFPA não está fazendo atendimento presencial, nenhum atendimento presencial, tá? Então, por isso, a secretaria não está funcionando. Mas ela não está aberta para atendimento presencial, né? A gente está atendendo via e-mail mesmo, então, marcelino.fpa.br ou marcelino.silva.gmail.com.br, tá? Ok. Tá. Então a gente vai avançando aqui, e a hora que vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? Às vezes, quando a gente estiver apresentando, ou eu, o Diego, ou o Júnior, o Igor, às vezes a gente está com a tela com o slide projetado aqui, e aí vocês vão perguntando no chat, a gente não consegue ver, tá? Então, podem fazer pergunta aqui pelo chat, mas se for algo que está demorando muito para a gente responder, chamem, indiquem mesmo, tirem do mudo e falem, olha, tem uma dúvida tal, tá? Podem ficar à vontade para perguntar
Acho que vai evoluir melhor se vocês perguntarem de vez em quando derem, falarem alguma coisa, tá? Até para a gente saber que a conexão não caiu. Vou passar de volta aqui para o seu Diego. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar hoje fazendo uma apresentação dos conceitos básicos de introdução aqui à programação de orientação a objetos, tá? Então, deixa eu botar aqui a apresentação do slide agora. Como o Marcelino falou, eu não consigo ver a tela do chat, tá? Então, se por acaso alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou eu, de vez em quando, vou ficar perguntando se vocês estão me escutando, então vocês, por favor, respondam aí, né? Abram o microfone rapidinho só para responder, porque fica mais fácil. Não, eu penso que eu estou falando aqui para o computador e ninguém está escutando. Então, legal. Vamos lá. Então, a ideia do porquê da existência da programação da orientação a objeto, né? Da onde isso veio, né? Então, no paradigma de desenvolvimento de software, o que leva um programador a mudar do paradigma procedimental para um novo, né? A resposta está na complexidade crescente dos sistemas e nas limitações da capacidade humana de compreensão de um sistema como um todo, né? O que era um sistema complexo? Ser um conjunto grande, diverso de comportamentos, tendo um longo ciclo de vida e muitos usuários dependendo dele. Então, essa complexidade está tanto na quantidade como na diversidade, né? Então, o paradigma que vocês já aprenderam, o paradigma procedimental, ele tem um grande, assim, ele é muito importante, ele veio desde o seu início e tem um papel extremamente importante no formato da programação e no ensino disso, mas ele chegou em um determinado momento que os sistemas eles começaram a crescer demais, e eles foram tornando extremamente complexos, né, tanto na sua quantidade como na sua diversidade. Isso começou a limitar um pouco de como o desenvolvimento, a manutenção, a atualização dos sistemas. Então, houve sim a necessidade de se implementar um novo paradigma, que visualizasse, né, o código e a sua estruturação de uma outra forma, né? Mas o que é um paradigma, né? Um paradigma é um conjunto de regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver os problemas dentro dessas fronteiras, né? Os paradigmas influenciam a nossa percepção e nos ajudam a organizar e coordenar de maneira como olhamos para o mundo, né? Então, o que é a ideia, então? A ideia foi buscar uma nova forma de fazer esse desenvolvimento, né? Estabelecer, então, regras que deveriam ser cumpridas, né? Para que você pudesse fazer uma implementação e uma reorganização desse código que estava sendo desenvolvido. A partir daí se veio, então, né, a desenvolvimento de novos paradigmas, que existiram outros que foram sugeridos, né? Os paradigmas, então, explicam como os elementos que compõem determinado programa são organizados e como eles interagem entre si, né? Então, para a computação, né, é isso que é um paradigma. Eles são os elementos que compõem um programa e como eles são organizados e interagem entre si. Então, entra, né, que, na verdade, o paradigma de desenvolvimento de software são ferramentas, metodologias e ambientes que dependem do paradigma de desenvolvimento. Então, o paradigma é como se fosse a filosofia adotada na construção do software, né? Ele pode ser lógico, funcional, procedimental, orientação a objeto e assim vai. Então, existem diversos paradigmas que podem ser adotados, né? Esse procedimental é o que normalmente a gente usa no início, quando está aprendendo a programação, e depois a gente já entra na orientação a objetos, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, né? Então, que seria a programação orientada a objetos, né, e seus paradigmas estruturados. Então, a orientação a objetos, ela surgiu no final da década de 60, né, por dois cientistas dinamarqueses criados a linguagem Simula, que é o Simulation Language, né. Depois, em 67, a linguagem de programação Simula 67 com o conceito de classes e herança. Então, o termo programação orientada a objetos, ele foi introduzido na linguagem do Smalltalk em 83. Então, nos fins dos anos 80, se iniciou a se apresentar o paradigma de orientação a objetos como ele é visto, né, que é uma abordagem poderosa e prática para o desenvolvimento de software. As vantagens, né, de se trabalhar com orientação a objetos é fazer uma abstração de dados, né, onde os detalhes referentes às representações das classes serão visíveis apenas para seus atributos. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Mas um conceito importante aqui é esse conceito de abstração, né, onde as características que são, né, específicas daquela classe, elas podem ser referenciadas pelos seus atributos, né. A compatibilidade, né, que as heurísticas para a construção de classes e suas interfaces levam a componentes de software que são fáceis de se combinar, né. Então, existe uma fácil contabilidade desse processo de construção e de reutilização disso. Uma flexibilidade, onde as classes delimitam-se unidades naturais para alocação de tarefas de desenvolvimento de software, né. Então, você pode concentrar isso e flexibilizar melhor esse desenvolvimento, né, onde você pode, dentro de determinadas classes, determinar algumas tarefas a serem realizadas e, a partir daí, você pode reutilizar esses conceitos. A reutilização, como eu acabei de falar, né, que o encapsulamento dos métodos e representação dos dados para a construção de classes facilita o desenvolvimento de software reutilizável, auxiliando na produtividade do sistema, né?
Então, você pode, com o desenvolvimento de classes, reaproveitá-las, né? Uma vez que você vai avançando na programação orientada a objetos, criando um arcabouço dentro de si, dessa construção, essa reutilização, ela se torna muito fácil, né? Eu posso pegar aquela parte do código, essa parte do código, e já recriar uma nova classe com novas características, né? Extensibilidade, que é a facilidade de estender o software devido às suas principais duas razões, que é a herança e a manutenibilidade, né? A herança, que novas criações são construídas a partir das que já existem, né? Que elas formam, então, uma estrutura fracamente acoplada, o que facilita a sua alteração. Quando a gente avançar no conceito de herança, isso vai ficar um pouco mais fácil, mas é como se você pudesse herdar características de outras classes, e isso facilita muito o desenvolvimento. E essa modelização natural, né, que facilita a realização de alterações de software, ajustes e tudo mais, né? Então, nós vamos entrar nos 4 primeiros conceitos que são importantes, né? O que são classes, o que são objetos, o que é herança e o que é o polimorfismo, né? Vamos lá. Aí faltou, só está fora da ordem, né? Vamos lá. Então, objetos. Os objetos são elementos reais ou abstratos, né, de pensamento, que sofrem ou executam ações. Podemos entender um objeto como uma coisa física, né? Uma pedra, um melão, um carro. Contudo, um objeto pode também ser algo que não existe em forma física, como uma equação, uma conta corrente, e assim vai, né? Então, objetos são elementos reais ou abstratos que sofrem ou executam ações, né? E eles têm algumas características, né? Eles apresentam algumas características, alguns estados. Eles executam e sofrem ações, que também possuem alguns comportamentos, e podem ser classificados por categorias ou classes, né? Interagem em um grupo, se formando, então, sistemas que podem ser considerados como objetos. Acho que tem um exemplo depois que a gente consegue enxergar isso melhor, né? Ah, tá aqui, legal. Então, nós temos aqui, né, o objeto martelo, por exemplo, né? Aqui, o martelo X, ele é composto por alguns atributos, algumas características que são dele, né? O cabo, por exemplo, que pode ser de qualquer característica, ele pode ser de plástico, pode ser de metal, pode ser de madeira, né? E a cabeça aqui que também pode possuir qualquer esse outro atributo pode possuir qualquer outra característica, né? Aqui no nosso caso, ele é de metal especificamente, mas poderia ser madeira, poderia ser alumínio, algum material específico, e assim vai, né? Esse objeto ele tem um determinado comportamento, né? Então, ele realiza um determinado conjunto de ações que precisam ser determinadas ali, né? E, além disso, ele possui uma identidade. Um objeto é um elemento específico, ele possui uma identidade, uma característica específica, né? Depois nós vamos ver o que é a característica de classe, né? Que seria esse agrupamento desses objetos. Mas um objeto ele tem uma identidade em si, né? Ele representa um elemento naquele conjunto de elementos. Alguns exemplos, então, de objetos, né? Coisas, cadeira, mesa, telefone, televisão, tudo isso são objetos, né? De funções, né? Diretor, funcionário, professor, cliente também. Eventos, uma festa, um congresso, uma aula, também é. Lugares, uma cidade, uma sala, um país. E processos, uma operação, um procedimento, né? Tudo isso são exemplos de objetos que podem ser instanciados, e depois a gente vai ver o que é isso. Os objetos computacionais, objetos que se encontram dentro de um sistema de computador, né? São abstrações do mundo real, né? Então, filosoficamente, abstrair consiste em separar do pensamento, pelo pensamento, ou considerar separadamente o que não pode ser dado separadamente na realidade. Objetos computacionais são estruturas de programas que contêm as informações e os comportamentos que representam um objeto dentro do sistema, né? Ou seja, essa última aqui acho que fica mais claro, né? Que os objetos computacionais são estruturas de programas que contêm as informações e os comportamentos que representam um objeto dentro do sistema. Então, você vai ter um determinado objeto, por exemplo, o objeto martelo. Ele vai ter algumas informações referentes a ele, que são características e atributos, e vão ter alguns comportamentos, algumas ações que ele realiza, né? Então, esses vão ser aqui um exemplo de um objeto com as suas características e estruturas. Aqui um exemplo que bem alocado, né? Objetos computacionais. Ao sacar um cheque no mundo real, o saldo da conta bancária diminui e o dinheiro em caixa cresce, né? Então, nós temos 3 objetos: cheque, conta bancária e caixa. O objeto caixa pode reagir ao recebimento de um objeto cheque, solicitando ao objeto conta o desconto desse cheque. O objeto conta executa o saque, diminui o valor do atributo saldo e retorna uma resposta ao objeto caixa, que aumenta o valor do atributo saldo no valor do cheque, né? Então, objetos computacionais são estruturas de programas que contêm as informações e os comportamentos que representam o objeto dentro do sistema. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, nesse exemplo, né, já socaram um cheque no mundo real, o saldo da conta bancária vai diminuir, diminuir o dinheiro nesse caso, né? E, no caso, o caixa vai crescer. Então, são 3 objetos: cheque, conta bancária e caixa. Cada um desses vão ter características, né? Vão ter elementos que caracterizam ele, né? Então, vão ter atributos específicos, né?
O cheque vai ter os seus, a conta bancária vai ter os seus e o caixa vai ter os seus. E esses atributos, eles vão receber ações, né, de acordo com a interação desses objetos. Então, o objeto caixa, como a gente está vendo aqui, poderia reagir ao recebimento de um objeto cheque, ou seja, está chegando um determinado cheque, ele vai reagir, né, solicitando o objeto conta o desconto desse cheque. Então, nós temos aqui o caixa, o cheque e o conta, são 3 objetos que vão ter seus atributos modificados com a interação entre eles. O objeto conta, então, vai executar o saque, diminuindo o valor do atributo saldo, né, que com certeza que é presente daqui de conta, né, e retorna uma resposta ao objeto caixa, que aumenta o valor do atributo saldo no valor do cheque, né. Então, ou seja, existem atributos de cada um desses objetos que, devido à interação entre eles, eles mudam os seus valores e mudam os seus elementos ali dentro. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui? Deu para entender o exemplo? Estão me escutando? Sim. Ah, beleza. Legal. Vamos lá. Beleza. Como a gente acabou de falar, né, existem os atributos que estão associados, né? É um conjunto de características que descrevem esses objetos, né? Atributo de uma pessoa, por exemplo, cor dos olhos, altura, peso, idade, sexo, tamanho do pé, e assim vai, né? Então, são os atributos de uma pessoa, são os elementos que representam aquele objeto pessoa, né? Os atributos de uma conta corrente, quem é o correntista, o saldo, a data de abertura, e assim vai. Ele somente muda através de agentes internos ou externos, né? Então, seus valores eles só vão ser modificados através de agentes internos ou externos. Então, cada objeto ele vai possuir atributos, né? Que são características daquele objeto e descrevem aquele objeto específico, né? O valor das propriedades de um objeto eles definem o seu estado, né? Por exemplo, nós temos aqui a Maria, o José e o João, certo? São 3 objetos. Eles possuem alguns atributos, como idade, endereço, sexo e assim vai. Aí, no caso, a Maria, por exemplo, uma idade de 31 anos, que mora na rua X e tem o sexo feminino. O José, então, tem sua idade de 28 anos, mora no endereço Y e do sexo masculino. Assim como o João, que ele possui, está aqui, a idade de 43 anos, mora num outro endereço e também possui o seu sexo, e assim vai. Então, aqui nós podemos ver, nós temos 3 objetos, certo? Onde eles possuem características entre si, seus atributos, e definem, assim, os estados de cada um desses. Então, vamos identificar, então, pelo menos 2 objetos que pertencem ao domínio de um determinado problema, né? Como o sistema carro, né? Por exemplo, o sistema carro. Imaginemos um carro. Vamos tentar verificar os atributos pertencentes a esse determinado sistema, né? E aí eu gostaria que vocês dessem uma pensada nesse exato momento, 12 atributos que representam um determinado esse domínio de problema, de um sistema carro, né? Vamos lá. Tentem pensar aí, para a gente tentar ter uma interação maior aqui, porque vocês estão muito calados. Nesta aula tem 27 pessoas. Gente pra caramba, né? Vamos lá. Vocês podem ir escrevendo aí no chat, por exemplo. Pode ser, marca pode ser. Consumo de combustível? Pode ser também, depende, na verdade. Mas vamos lá, vamos dando sugestões. Cor, sim, tranquilo. Sistema hidráulico, com certeza. Motorização, pode ser. Tipo de motorização, bem como a categoria dela, né? Poderia ser também. Potência do motor, né? Já entra aí junto. Vamos lá. Suspensão, é uma característica dele, é um atributo dele, né? O tipo de suspensão. Tipo de combustível, com certeza. Legal. Então, acho que vocês já entenderam o conceito, né? Então, do que são esses atributos que podem ser alocados né? São representantes de um determinado objeto, né? Agora, legal. Vamos lá. E o que são os métodos, né? Métodos ou serviços são as ações. São as tarefas que o objeto ele pode realizar, né? As ações do objeto podem interagir com outros objetos, né? Assim como, ou seja, se você tem aquele determinado objeto, quais são as ações que ele vai realizar e como é que ele vai interagir com outros objetos a partir dali.
Aí, por exemplo, as ações de um determinado cachorro, por exemplo, latir, babar, correr em círculos, né, morder e assim vai. Então, essas são as ações de um determinado objeto. Assim como naquele exemplo anterior do martelo, por exemplo, pregar o martelo, ele poderia ser um método dele, né, uma ação que ele realiza. Ele utiliza aquela parte de trás para remover o prego, também é uma ação que ele realiza. Então, são as ações que aquele objeto realiza, né? Então, vamos lá, identificar a característica de um objeto motorista, né? Quais são os métodos existentes dentro de um objeto motorista? Vamos lá, quais são as ações que um motorista realiza para quando ele vai executar a sua função de motorista? Vamos lá, tentem dar uns exemplos aí, né? Acelerar, com certeza, frear, cumprir uma rota, não sei se cumprir uma rota especificamente entra aí, mas poderia ser, né? Seria uma ação, né? Prestar atenção, trocar a marcha, né, que no caso entra na mesma coisa no processo de dirigir e tudo mais, e assim vai, né? Então, legal. Acho que deu para vocês entenderem o que é o conceito a partir daí, né? Legal. Beleza. Então, uma vez que vocês entenderam sobre o que é um objeto e quais as ações que esse objeto realiza, a gente vai tentar agora entrar num conceito que é importante, que é o conceito de abstração, né? O conceito de abstração ele é importante para que a gente entre num próximo conceito, que é o conceito de classe, né? Que ele vai seguir a base disso, né? O que é abstração? É o ato de separar um ou mais elementos de uma totalidade complexa, né? Coisa, representação, fato, os quais só mentalmente podem ser separados, né? Com isso, a gente vai ignorar aspectos que não são relevantes, que são característicos daquilo, né? Então, é a capacidade de focalizar o essencial e ignorar detalhes acidentais não relacionados com o objetivo estabelecido, né? Então, como a gente pode ver aqui, esse conceito de abstração, né, vai ser tentar separar do todo quais são os elementos que são característicos daquele conjunto, né? E ignorar aspectos que não são relevantes, mas os aspectos são essenciais e são específicos daquele conjunto, né? Então, essa é a ideia de se realizar uma abstração, né? Um exemplo, ao modelarmos aviões comerciais, helicópteros e caças, podemos abstrair detalhes de cada um deles e observar somente o que existe em comum, né? Então, se você pegar, por exemplo, as diversas formas de voar, né? Aviões comerciais, helicópteros, caças, eles possuem características específicas, né? Então, um possui míssil, o outro possui hélice, o outro já possui turbina e tudo mais. Mas existem características que são comuns a todos eles, né? Então, sei lá, a quantidade de passageiros, por exemplo, uma característica específica de todos eles. Então, existem algumas formas que são, a abstração seria essa capacidade de você retirar o que é essencial desse conjunto como um todo, certo? Porque isso vai nos ajudar no processo de construção do que é uma classe, né? Que é o que representa esse conjunto de objetos. Um segundo exemplo. Toda pessoa tem um atributo para a cor dos olhos. Ao modelarmos um sistema de folha de pagamento, essa informação é irrelevante, portanto, não precisa ser incluída na nossa relação de atributos, né? Então, se, por exemplo, vocês forem desenvolver um determinado sistema, onde você tem que cadastrar as pessoas, por exemplo, para uma folha de pagamento, talvez a informação da cor dos olhos não seja importante, né, para aquele determinado elemento. Seja uma informação que poderia ser colocada no sistema, mas que não seria relevante à função principal, né, que é de uma folha de pagamento. Talvez a identificação daquela pessoa através do seu CPF, ou sua identidade funcional, né, o cargo que ela ocupa e o tempo que ela está no determinado trabalho, talvez tenha uma relação muito mais importante com a folha de pagamento do que a cor dos olhos ou a altura, e assim vai, né? Então, a abstração é justamente essa característica, separar o que é menos, digamos assim, não importante ao domínio que está tratando e juntar as características que são importantes para aquele domínio específico, certo? Talvez no domínio ele fosse importante a cor dos olhos, mas não para cá, para o nosso domínio de folha de pagamento. E aí, essa abstração, né, ela vai muito do problema que tu queres tratar e da forma como tu enxerga aquilo, né? Então, aqui nessa imagem, ela tenta mostrar isso, né? Então, para uma pessoa que é um cirurgião veterinário, ele consegue ver o mesmo gato que uma outra pessoa, que é a dona do gato, consegue enxergar e ver características totalmente específicas de cada um deles, né? Enquanto conhece um pouco um domínio um pouco maior, então vai ver características do coração, fígado e assim vai, né? Intestino, todos os elementos que estão ali dentro. Para outros, de um outro domínio de aplicação, não, é só se ele é carinhoso, se ele é macio, tamanho, altura, esse tipo de coisa. Então,
cada um vai ter a sua visão específica e vai depender muito do domínio de aplicação que vai estar trabalhado ali, né? Então, o motorista dirige um carro através dos pedais, por exemplo, alavanca de marchas e volante. Questões a respeito do motor estão escondidas para ele, ele não enxerga, né? Então, o motorista em si, né, o objeto carro, ele tem essas características, mas o motorista, ele não vai enxergar isso, ele vai interagir com os outros elementos, através de pedais, alavanca, marcha e volante, né? Então, para ele, isso são características que são importantes, e os outros já são menos, estão escondidas, pelo menos para ele, né? Base nisso, entendendo esse conceito de abstração, né, de poder separar o que é essencial e o que é importante para aquele domínio, a gente vai entrar, então, no conceito de classe, que ele também é extremamente importante aqui na orientação a objeto, que são os modelos a partir dos quais os objetos são criados, né? Ou seja, é como se fosse a sua planta estrutural, é o que são os elementos base da onde aqueles objetos vão ser construídos, né? Os modelos são agrupados em classes ou categorias por similaridade de finalidade, né? As categorias estruturais, elas estruturam-se hierarquicamente, né? Pessoas, clientes, funcionários, animais, aves, cenários e assim vai. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, os animais, eles podem ter duas categorias, né? Então, categoria de cães e de gatos, né? Então, nós temos os cães, que têm características específicas dos cães, e nós temos a dos gatos, que têm características específicas do gato. Então, eles vão ter atributos específicos, né? Eles poderiam estar alinhados só num, né? Se fosse, sei lá, animais, eles poderiam estar só em um, iam ter características e atributos específicos para esse domínio. Quando a gente quer quebrar um pouco mais isso, então, separar, por exemplo, em dois nichos, em dois domínios, então nós vamos ter, então, atributos específicos para cada um deles, né? E a partir daí nós vamos ter que abstrair, por exemplo. O gato, ele tem características, por exemplo, de alimentação diferente da de cão, por exemplo. Então, assim como de capacidades motoras de corrida e de pulo, diferente dos cães. Então vão ser atributos específicos de cada um dos domínios. Beleza? Então, tranquilo até aqui? Então, o que é importante aqui na classe é que é como se fosse essa planta estrutural, essa base, né? Então, ela vai representar um conjunto de objetos que estão ali, né? Então, ela vai representar um conjunto de objetos e ali vão estar os atributos que são gerais a todos esses objetos, certo? E ali dentro, os objetos vão poder ser representados, né? E aí, toda vez que um objeto for representado aí, a gente vai chamar isso de instanciação, né? Que é quando uma classe produz um objeto, como se ela fosse um modelo para a criação desses objetos, né? Os objetos nada mais são, então, do que classes instanciadas. Então, você vai pegar as características de uma classe, vai instanciar um determinado elemento, e esse que vai ser o objeto, né? Então, esse objeto vai ter atributos específicos que estão representados naquela classe, né? Que é o que dá existência ao objeto. Cada objeto é uma instância de sua classe. Fazendo uma analogia com a programação procedural, a estrutura de uma tabela pode ser comparada com uma classe e cada novo registro seria um novo objeto instanciado, né? Isso só vale para efeitos de comparação, pois as classes também elas possuem uma definição, a definição de métodos, etc. Então, não é bem a mesma coisa, né? Mas é só um exemplo. Então, voltando para cá para a instanciação, né? Misturando os três conceitos, né? De instância, classe, objeto e também de abstração, né? Então, a classe, você vai tentar abstrair aqueles elementos que são principais, que são gerais para todo mundo, então você vai criar a sua classe, né? Como se fosse a sua planta estrutural que vai definir. Ali dentro dessa classe vão ter características que representam aquele conjunto, aquele domínio que você está trabalhando. Toda vez que você vai elencar um elemento dali, você vai instanciar, então, um objeto, né? Então, você vai criar, é como se você representasse um elemento daquela classe, e ali você vai ter os atributos específicos dele, né? Então, por exemplo, na quantidade, na classe pessoas, por exemplo, vai ter o CPF, vai ter o nome, altura, peso. Então, isso são características que são comuns a todos esses objetos. Quando você classifica, instancia um objeto dessa categoria pessoas, por exemplo, o objeto Diego, ele vai ter algumas características que são específicas desse objeto. Por exemplo, Diego, ele possui um determinado CPF, ele tem o seu nome completo, Diego Lisboa Cardoso. Ele vai ter um CPF que é único dele. Ele vai ter uma determinada altura com determinado peso. Então, isso classifica aquele objeto, o objeto Diego. Assim como o objeto Marcelino também possui outras características. Tem um outro CPF, um outro nome, um outro peso, uma outra altura, e assim vai. Cor dos olhos, cor do cabelo. Então, toda vez que você instancia, você representa um objeto daquela classe que possui características específicas. Legal? Todo mundo conseguiu acompanhar aí, então, os 4 conceitos envolvidos?
Esse, essa turma é muito calada, a gente não consegue interagir com ele. Beleza, pelo menos o Matheus sempre responde aí, o Matheus e o Thiago, beleza, beleza. Quem cala Vamos lá. consente. É. Estamos acreditando nisso, né? Legal, então para a gente fechar essa parte introdutória, né? Vamos tentar identificar, por exemplo, os objetos de uma sala de aula, né? Agrupar os objetos em uma classe conforme suas características, né? Então vamos pensar lá, na sala de aula, objeto sala de aula, né? Vamos pensar então. Se a gente quisesse criar então a classe sala de aula, quais seriam então as suas características que são específicas para aquela classe sala de aula? E vamos tentar instanciar, por exemplo, os objetos dentro dessa classe, né? Vamos lá. Tentar pensar em conjunto aí para a gente fechar essa parte introdutória dos conceitos básicos. Eu já volto só um minutinho, só vou atender o telefone aqui, 5 minutos, tá? Rapidinho. Só fazendo aqui uma complementação enquanto o Diego volta. Complementação não, né? Só tentando dar mais alguns exemplos. Até assim, quando eu estava na época de vocês, né? Eu aprendi a programar lá de forma estruturada e eu gostava muito de programar e logo entrei num projeto onde tinha muito desenvolvimento, então usava a parte de programação estruturada mesmo. E, em paralelo, eu ia aprendendo orientação a objeto. Só que à medida que eu vendo, tendo as orientação a objeto, vendo esses conceitos, que inclusive são muito, de início, muito abstratos, né? Classe, objeto, herança, essas coisas, ficava imaginando assim, que tudo que a gente vai ver daria para fazer em programação estruturada, que não precisaria mudar o paradigma de programação e tudo mais. Até que em um momento eu fui forçado a mudar, a trabalhar com programação orientada a objeto, devido a um projeto onde eu tinha que ser desenvolvido orientação a objeto. E depois que você se acostuma a trabalhar com orientação a objeto, assim, digamos que é um novo estilo de vida, assim, né? Você começa a programar de uma forma em que você consegue se organizar muito melhor, consegue identificar muito melhor como estruturar os códigos, como aproveitar bem o que já está implementado. Né? Então, assim, a orientação a objeto, ela tem muitas vantagens e ela, como o Diego explicou, né, ela veio para resolver alguns problemas no momento em que os códigos começaram a ficar muito complexos e a capacidade, então, de desenvolver, assim, não é que a programação estruturada, ela não permite que a gente desenvolva códigos muito complexos, ela permite. Só que fica bem mais custoso para a gente, em termos de raciocínio mesmo, assim, de entender o código, de visualizar as coisas, de se organizar, do que trabalhar em programação orientada a objetos. Exatamente porque a programação orientada a objetos, ela já nasceu, o formato, paradigma dela já nasceu pensando nessa complexidade de quando os sistemas crescem muito. Né? Então, esses conceitos assim, de classe e objeto, mais na frente, quando começar a praticar, vocês vão começar a perceber o quanto ele é importante, o quanto ele ajuda a gente a se organizar, né? E só aproveitando, assim, para fazer um comparativo, assim, para vocês começarem a sair um pouquinho do abstrato, assim, pensando aí na classe, aí o Diego está até pesquisando aqui, né, no Google, uma coisa para mostrar para vocês, os objetos, eles não precisam ser, por exemplo, se a gente pensar na sala de aula, a sala de aula em si, ela não é um objeto para a gente, nosso mundo real, né? Não é um objeto. O objeto vai, sei lá, cadeira, mesa, pode pensar nos alunos. Mas na programação, a própria sala de aula também pode ser um objeto, que ela possui outros objetos, né? Ela vai ter ali, vai ter um objeto de sala de aula.
E dentro dessa sala de aula, desse objeto, eu tenho outros objetos, mesa, cadeira, aluno, o quadro, seja o que for. E se eu tenho várias salas de aula, cada uma característica diferente, eu consigo ter objetos, um para cada sala de aula, cada um com, com características diferentes, né, com os atributos diferentes, como o Diego estava falando, e consigo fazer isso de uma forma bem simples, no sentido de que não vai me exigir muito esforço eu construir esses objetos diferentes, porque no fundo todos vão nascer da mesma classe, a mesma classe que é a sala de aula. Né? É só para aproveitar os 5 minutos que o Diego estava. Beleza. Eu acho que já finaliza, né? Que aqui o material era até aqui, né? Depois já finalizava o conceito básico. E aí eu já vou postar para vocês essa aula lá, né? Eu também vou postar para cá, eu tinha procurado mais cedo, mas aí não é ainda de orientação a objetos. Orientação a objetos a gente vai ainda verificar o material. Era de estrutura de dados, né? Que eu achei aqui um material onde já tem uma série de livros e códigos disponíveis, né? Que é lá da USP. Eu vou também colocar já, mas isso já vai ser um pouco mais na frente da disciplina, tá? Então, eu vou colocar para vocês lá também disponível, para quem já quiser ir consultando, dando uma olhada. Estamos trabalhando com isso, só que é em C, tá? Mas eu vou ver se eu encontro alguma coisa já mais em orientação objeto em Java para facilitar. Então, pelo menos já ajuda como leitura extra, né? Para poder facilitar. Então, legal, era isso. Mais alguma coisa aí, Marcelo? Não, por hoje tá ok. Aí, legal. Assim, não, é só falar para o pessoal estudar, comecem a estudar, né, esses conceitos, leiam material de orientação a objeto, vão ver que tem muita coisa na internet. Também ressaltar que essa disciplina, esse formato, né, das disciplinas online, elas contam muito com a participação de vocês no sentido de estudarem de forma antecipada, ou estudarem assim, a gente não consegue ter a mesma interação como terá na sala de aula. A gente não consegue avançar da mesma forma. E a gente precisa contar muito com a colaboração no sentido de vocês adiantarem estudo e durante esse nosso horário, quanto mais de dúvidas já trouxerem, é melhor, que a disciplina evolui de uma forma bem mais didática, né? Assim, bem mais proveitosa, tá? A gente vai ter uma eficiência melhor se vocês estudarem. Então, assim, comecem a ler, a estudar, vão marcando que não estão entendendo, e aí, durante as aulas, vão tirando dúvidas. Né? Pode ser na quarta, na segunda, na quarta ou na sexta, qualquer um dos horários. Mas avancem, né? Não esperem o dia do trabalho para estudar, fazer as atividades, assim por diante. O Gabriel perguntou qual é a ideia que a gente recomenda, né? Cara, na quarta-feira, os meninos iam justamente falar sobre isso. Assim, os meninos, pelo que eu entendi, eles trabalham mais com o NetBeans, mas tu pode trabalhar com qualquer uma, tá? Então, sempre os exemplos eles vão ser disponíveis para vocês usarem qualquer IDE. Mas, pelo que eu conversei com os meninos, eles trabalham mais com o NetBeans, tá? Aí, então, pode ficar à vontade. Também a gente vai sempre tentar mostrar alguns exemplos em outras linguagens, tá? Então, não só em Java, né? Mas sempre tentar mostrar em Python, em outra forma, e vocês fiquem à vontade, né? Vai, cara. Terminando aqui, eu já vou disponibilizar para vocês tanto essa aula de agora, como o plano de ensino, né? Só vou ajustar aquela questão da avaliação, que são as duas avaliações, e já vou postar também esse link aqui para o material de estrutura de dados que eu encontrei para cá, né? Então, ele já adianta algumas coisas, já tem livro disponível, website, exercício, então também já vou colocar lá disponível. Bom, Matheus, assim, nas próximas aulas a gente já vai começar a implementação das coisas, então aí tu vai conseguir enxergar melhor esse encaixar os métodos dentro das classes e tudo mais. Então eles vão ter áreas específicas, como é que é a estruturação da implementação em si, então a gente vai tentar
tentar, na próxima aula, já aprofundar um pouco mais. A ideia de hoje era vocês entenderem esses grandes conceitos, né? Que na próxima aula já vai ser a aplicação desses conceitos. Por isso que o Marcelino comentou com vocês da necessidade de haver um computador para trabalhar com isso, né? E se por acaso alguém de vocês tiver alguma alimentação quanto a isso, informe para a gente que a gente vai tentar ver alguma forma de ajudar, mas infelizmente nessas aulas práticas eles realmente são importantes, né? Então a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, mas tem situações que vão se tornar impraticáveis mesmo. Então é por isso que é importante que vocês nos informem se vocês tiverem alguma dificuldade, tá? Ou podem mandar e-mail específico direto para a gente, ou pode avisar lá no grupo de vocês do Telegram que a gente vai ser adicionado, né? Beleza, então? Tudo certo? Beleza. Então, tranquilo, pessoal. Então, eu vou encerrando por aqui. Marcelino já pode parar a gravação, né, Marcelino? Eu vou parar aqui. Então, quarta-feira a gente continua. Ok, tá certo. Obrigado, pessoal. Até mais, então. Sabe qual é o meu objetivo? Valeu, pessoal. Boa tarde. Porque